Olá, amigos! É com grande alegria que estamos aqui novamente reunidos no canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou Maria Alice Calazans Abreu, trabalhadora do CEIR, e hoje temos a grata alegria de receber a nossa irmã Carolina Lage, espírita, colaboradora do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, o IEBM, aqui em Niterói. Carolina hoje nos trará um tema cujo título é O Tríplice Aspecto da Doutrina. Antes, porém, vamos ler uma página e fazer a nossa prece. A página escolhida de hoje é do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 4, intitulada Instrução. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim, como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora, por intermédio da repercussão, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns aos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto, a imensas distâncias, no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhes dilataram a obra e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Vamos orar, irmãos. Vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos
acalmar nossos corações, seja qual for a situação que estejamos vivendo. Lembramos que tudo passa, é só uma fase. Rogamos a Deus que os bons espíritos estejam conosco, iluminando nossos caminhos, orientando nossos passos, guiando-nos agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora, com a palavra, a nossa amiga Carolina. Olá, espero que todos estejam bem, né? Nesse momento em que a gente aprende a estudar a doutrina espírita, num outro formato, com uma maneira diferente de nos relacionarmos com a doutrina espírita, e espero contribuir de alguma forma sobre a compreensão e um estudo, né, um pouco mais aprofundado sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. A primeira coisa que eu trouxe para que a gente pudesse conversar está na Revista Espírita de 1868. Nesse artigo, Kardec está transcrevendo um discurso que ele próprio fez na Sociedade Espírita de Paris, em comemoração ao Dia dos Mortos, né? Foi no dia 1º de novembro de 1868, né, que ele fez esse estudo. Essa palestra, né, discurso, né, como se colocava na época. E o título do discurso é O Espiritismo é uma religião? Então eu vou começar, né, trazendo uma pequena frase para que a gente possa conversar. Eu vou... É um estudo muito profundo. Eu utilizei algumas fontes, optei por utilizar apenas as fontes kardecianas, e mesmo assim ainda tive que enxugar muita coisa, então eu busquei colocar de uma forma organizada aqui uma ideia de construção da ideia de religião, segundo Kardec, de ciência e de filosofia. Então, antes de tratarmos diretamente dos 3 pontos, eu recortei aqui uma pergunta de Kardec que está no seu discurso, em que ele questiona: será sempre capaz de instruir-se por si mesmo? Então, ele vem falando sobre a busca das pessoas, sobre o estudo da doutrina, e aí então ele faz essa pergunta instigante: será que os homens seriam capazes de se auto-instruir? E aí a resposta que ele mesmo coloca: não. A maioria necessita de ensinamentos diretos em matéria de religião e de moral, como em matéria de ciência. Então, o que Kardec está falando é algo que a gente já sabe, né? Sozinho a gente não caminha. Então, a gente até pode chegar a conclusões, mas essas conclusões elas só são alcançadas a partir de informações que nós coletamos. Então, para fazer conhecimento, vou pegar o nosso exemplo, a doutrina espírita, para conhecermos a doutrina espírita, é necessário que a gente estude a doutrina espírita, que a gente leia, pesquise, tire dúvidas, se questione, retome, pegue dicionário. Então, é necessário que a gente colha essas informações. Agora, só a instrução não quer dizer que somos bons espíritas. Então é necessário que essa instrução toque e faça eco dentro de nós. Então é necessário que a gente faça uma cognição, que a gente consiga compreender, fazer correlações daquelas informações com fatos cotidianos do nosso dia a dia. Então, dentro desse processo, a gente começa a perceber que a doutrina espírita ela é um material rico e que consegue tocar os corações que buscam informações a partir desses 3 estímulos: ciência, filosofia e religião. Então eu vou começar falando da religião. Então, logo quando na própria Revista Espírita, no próprio discurso, né? Então, como o título do discurso era O Espiritismo é uma religião, então ele busca no seu discurso
justamente responder essa dúvida. Talvez, já vou dizer de antemão, talvez muitos de nós não fique confortável ou feliz com a resposta de Kardec, até porque com o passar dos anos, né, e os caminhos e as escolhas que os espíritas foram tomando, a gente acabou mudando um pouco esse conceito original de Kardec sobre o espiritismo enquanto base religiosa. Então vamos lá, para eu não dar spoiler, né? Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios, codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. Então, eu destaquei aí a acepção geral, larga e verdadeira, como ele coloca, da palavra religião, né? É um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e crenças. Então, o que Kardec está colocando aqui? Que dentro deste entendimento de comunhão de sentimentos, princípios e crenças, aí ele vai logo em seguida partir para o entendimento de que, a partir deste entendimento, o espiritismo é uma religião. Então, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então, neste momento, Kardec afirma que, dentro de um sentido filosófico, partindo de um pressuposto da ideia de religião enquanto comunhão, então, troca, coligação de sentimentos, de princípios e crenças, a gente pode entender, sim, que o espiritismo é uma religião. Principalmente ele fala aqui, né, que a doutrina espírita, ela se funda em bases sólidas. Que bases são essas? As próprias leis da natureza. Então, nesse momento, Kardec está falando de uma religião no sentido íntimo, do sagrado, do reconhecimento do sagrado dentro das leis da natureza. Então, Kardec, ele pega a ideia de religião enquanto crença, e que essa crença que é íntima acaba sendo reconhecida e acolhida por outros corações. Mas logo em seguida, no parágrafo seguinte, ele coloca: por que então temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Porque Kardec, né, ele, por várias vezes, quando é questionado, ele diz que o espiritismo não é uma religião. Então, e aí foi aí que eu falei, né, que muitos de nós vai se espantar com isso, porque tantas vezes a gente repete, né, o aspecto filosófico, científico e religioso. Kardec, ele fala de aspectos, e aí ele vai justamente criticar a estrutura das instituições religiosas, e que dentro desse formato o espiritismo não se enquadrava. Então, em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, né? Então, porque ele diz que é uma religião lá em cima e depois ele diz que não é. Então, ele diz que em razão de não haver senão uma palavra apenas, ele não tem como falar de outra forma. Então, ele diz que é e que não é. E aí, então, ele diz, né? Na opinião geral, a palavra religião
é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Então, eu comecei o estudo justamente falando sobre a maneira como hoje nós apresentamos a doutrina espírita, e tanto que nos organizamos e buscamos um reconhecimento dentro da sociedade enquanto religião. No tempo de Kardec, né, a intenção não era fundar uma nova religião, porque a grande questão do espiritismo é que, enquanto fundamento religioso, ele vem esclarecer dúvidas e fortalecer a fé dentro dos indivíduos. Enquanto instituição religiosa, a gente acaba criando uma estrutura que fugiria ao interesse primordial de Kardec, que era uma filosofia capaz de contribuir para o progresso da sociedade. Então ele vem falando, né, que se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma caixa sacerdotal com cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das demais de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Então, o grande, vamos dizer assim, resguardo de Kardec era justamente para que naquele momento do surgimento do espiritismo não fosse dado à doutrina um peso de competição com as outras religiões. Até porque, deixa eu ver onde é que tá, onde que eu coloquei, mas e agora eu não sei onde é que eu coloquei, né? Foi no Livro dos Espíritos, que na conclusão, no item 6, no item 7, em que ele fala que as outras religiões, principalmente a religião católica, tinha aí muito a ver com o espiritismo. Então, por que criar uma nova religião? Era esse o questionamento de Kardec, né? Então, o espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Então aí a gente começa, e aí eu vou pegar o exemplo desse momento da pandemia que a gente está, e que as nossas casas espíritas estão fechadas, e que muitas das vezes a gente fica, né? Eu, como diretora de uma casa espírita, fico nessa ansiedade e nessa busca íntima de suprir a necessidade de todas as pessoas que sentem a falta de estar dentro da casa espírita, de estudar, que não estão conseguindo acessar a internet, que não conseguem fazer os seus estudos por internet. Essa responsabilidade é uma responsabilidade administrativa, e isso a gente tem que separar muito bem, né? É uma responsabilidade administrativa e não uma responsabilidade sacerdotal. Ou seja, o diretor da casa espírita ou o médium da casa espírita, ele não tem uma responsabilidade de rebanho, né? De cuidar, de ser referência e de ser aquele que direciona o caminho das pessoas, né? Dentro da acepção religiosa que Kardec formula pra gente, o espiritismo, ele é liberto dessas amarras. E por ser liberto dessas amarras, ele consegue conversar com todas as religiões e com todas as ciências. E aí, então, eu já vou partir para o segundo aspecto, que é o aspecto científico, né? Em que... E aí, eu tratei só da Revista Espírita, e aí, no momento em que ele coloca aqui, né, que o espiritismo não é obra de um homem, tá no Livro dos Espíritos. E aí, onde que a gente justifica isso? Dentro do aspecto científico. No aspecto científico, lá em O que é o Espiritismo, né, ele coloca que, como ciência prática,
ele, o espiritismo, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, enquanto ciência prática, a mediunidade e os fenômenos espirituais são a grande questão estudada e diferenciada das ciências materiais. Um pouco mais à frente no próprio, o que é o espiritismo, ele coloca: podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, neste momento, a gente vê que há uma organização de Kardec relacionando o fenômeno espírita a um aspecto muito mais científico do que religioso. Porque dentro da acepção religiosa da palavra religião, como ele coloca, o entendimento global é um entendimento pastoral, sacerdotal. E o fenômeno espírita, ele deve ter um entendimento científico. E aí, quando a gente coloca isso, porque o que geralmente acontece, né? Geralmente acontece é que no momento de um fenômeno, por exemplo, vamos dizer que a gente está numa conversa, numa palestra e que em determinado momento, aquele que está com o momento da palavra começa a fazer uma psicofonia e começa a dar uma comunicação espiritual. Geralmente, dentro de um aspecto religioso, o que a maioria das pessoas faz? Chora, se emociona. Oh, meu Deus, quem será? Que espírito que está aqui? E aí começa a realmente se envolver emocionalmente com aquela comunicação. Quando a gente observa a comunicação sob um aspecto científico, a gente vai analisar os dados que estão sendo feitos naquela comunicação e analisar a necessidade da divulgação daquela comunicação. Então, a análise, ela vem antes de uma contemplação. E, geralmente, dentro de um aspecto religioso, né, enquanto instituição, a gente paralisa na contemplação e esquece da análise racional daquele fenômeno que acontece. Eu peguei esse exemplo porque é um exemplo que acaba envolvendo pessoas que são estudiosas e não são estudiosas, né? Por exemplo, se acontece no meio de uma reunião pública, pode ser que tenham pessoas que estão visitando a casa espírita pela primeira vez, né? E aí, quando há uma comoção contemplativa, a gente perde a oportunidade de um estudo científico e aprofundado daquele fenômeno. Na Gênese, Kardec ele vai tratar de como que a marcha do espiritismo e a marcha das ciências foi diferenciado, né? A marcha do espiritismo foi rápida, né? E ele coloca: alguns anos bastaram ao espiritismo quando não... alguns anos bastaram ao espiritismo para que ele chegasse ao ponto culminante. E aí, por que logo no parágrafo seguinte, por que ele coloca isso? Ele diz que as informações, né, o espiritismo, ele surge a partir de inumerável multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Então, resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que se estruturassem um todo. E aí a gente reverencia Kardec por esse trabalho glorioso, maravilhoso e de dedicação exaustiva que ele fez de realmente estruturar esse conhecimento que estava aí pululando, né, surgindo, aparecendo em todas as partes. Então, como ele coloca aqui, né, a diferença entre o espiritismo e as ciências em geral, a gente pode pegar o exemplo
da busca de um tratamento e da vacina do coronavírus, né? Esse momento que a gente está aí de busca frenética das ciências em relação a isso. A gente vê que a rede de informações entre os laboratórios de pesquisa no mundo acabam fortalecendo. Então não é necessário que o indivíduo sozinho, um grupo sozinho, faça todos os trâmites e todos os aspectos daquele vírus, né? Um se dedica mais a um dado, libera as informações, compartilha aquelas informações e faz com que todas aquelas experiências, aquelas etapas das experiências sejam de livre acesso a outros laboratórios. Então, esse exemplo que hoje a gente vê acontecer, dá para a gente entender um pouquinho o como foi essas várias mensagens mediúnicas que surgiam, né? Até mesmo quem tiver curiosidade de ler a Revista Espírita, né, esse artigo, logo depois ele coloca a prece e acontece um fenômeno que tinham 18 médiuns na plateia. E logo depois da prece, mais de 30 mensagens espirituais são transmitidas através daqueles médiuns. E aí ele pega aquelas mensagens e coloca na Revista Espírita os 3 mais interessantes. Então a gente vê que o fenômeno era algo natural, instantâneo, né? Que ali fazia e trazia uma informação capaz de consolar os corações. Então, para que a gente possa avançar por conta do nosso tempo, como eu falei, é um estudo riquíssimo, é muita informação, mas então aí vem na própria Gênese, ele coloca sobre essa necessidade da universalidade, então da comunicação sendo feita através de vários médiuns e de vários espíritos. E aí ele fala que tanto os espíritos quanto os médiuns tinham um grau de evolução diferenciados, diversos, né? E aí ele fala que foi através deste tipo de fenômeno com um público bem genérico que se podia comparar e verificar as informações, que é o grande trabalho de Kardec, né? Ele tinha várias mensagens falando sobre a lei de amor e aí ele consegue eleger aquelas que melhor retratavam a informação que mais se repetia nas mensagens. E aí, continuando, essa parte eu vou pular algumas coisas aqui por conta do nosso tempo, né? Mas essa parte do científico, ele vem trazendo muitos dados, muitas comprovações, até por uma necessidade da época, né? Por conta daqueles que combatiam o espiritismo e que diziam que era, né, magia, mentira e tudo mais. Então ele buscava comprovar cientificamente a autoridade da doutrina espírita. E aí, então, eu vou pular para Obras Póstumas, em que ele coloca: o espiritismo caminha de acordo com a ciência no terreno da matéria, admite todas as verdades que ela constata, mas onde se detém as investigações então, onde se detém as investigações da ciência material, o espiritismo prossegue as suas no terreno da espiritualidade. Vou pegar de novo o exemplo do coronavírus. Hoje a gente tem as nossas instituições fechadas, por quê? Porque a ciência está nos dizendo que não é hora de corrermos o risco. Seria uma negligência da nossa parte se a gente partisse, né, por uma crença extramaterial, buscando uma resposta espiritual para necessidades que competem a nós. Quem é que tem que pagar a conta da casa espírita? São os espíritos, o mentor da casa? Ou os frequentadores? Os frequentadores. Então, assim é na administração de uma casa espírita, né?
a gente tem que olhar as necessidades de exigências materiais para a abertura ou fechamento de uma instituição. Mas, e aí é que vai o grande ganho, né? A doutrina espírita, ela vem fortalecer o nosso íntimo com o seu aspecto filosófico. Então, neste momento em que a gente tem as nossas casas espíritas em funcionamento virtual, em sua maioria, nós percebemos o quanto que o aspecto filosófico vem fortalecendo o íntimo de todos nós. Então, sua força, diz Kardec no Livro dos Espíritos, então sua força, a força do Espiritismo, está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Para mim, Carolina, né, nessa frase eu já tenho contemplado no meu íntimo sobre uma necessidade que compete a cada um de nós. Então, dentro dos 3 aspectos da doutrina espírita, a filosofia, ela tem um peso de realmente dar o objetivo da doutrina organizada dos espíritos. E deixa eu ver em qual, na Revista Espírita, ele coloca um outro questionamento e logo depois ele responde: qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? Né? E aí ele responde: é um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos. Então, Kardec, ele vem dizer que existia, porque lá no momento em que ele está falando sobre a religião, ele fala que não existe vínculo, nenhum tipo de contrato entre os espíritas, entre aqueles que professam a doutrina espírita e que acatam e acolhem esse conhecimento como base para as suas vidas. Mas logo em seguida, ele coloca esse questionamento e então ele responde, né? Então, quer dizer, se não tem nenhum contrato, existe algum sentimento que nos une? E aí, a resposta está aí, o sentimento da caridade. E logo depois ele diz que esse sentimento de caridade, para que a gente possa compreendê-lo melhor, é o entendimento do amor ao próximo, que compreende entre os vivos e os mortos. No que é espiritismo, ele coloca: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, eu já disse lá em cima, e como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E no Obras Póstumas, ele fala um pouco sobre o conhecimento das leis. E aí ele fala que o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual se liga de maneira direta à questão do passado e do futuro do homem. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente tem esse entendimento, né, das nossas questões do passado que interferem no nosso presente e o nosso presente que constrói o nosso futuro. O Espiritismo se apoia sobre fatos, satisfazendo as exigências da lógica e da justiça mais rigorosa. É uma das principais causas da rapidez de sua propagação. Então a gente vê que o Espiritismo, ele vem atendendo essas exigências da lógica e da justiça, e por isso que fica muito mais fácil a gente compreender, né? Enquanto filósofo, enquanto aspecto filosófico, ele vai respondendo às questões mais essenciais da existência do homem, né? E aí até em um dado momento, né, do estudo, Kardec fala sobre não a negação da morte, mas a aceitação da morte como um processo natural e como algo que faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso crescimento, uma continuidade. Assim como a gente tem que tomar banho todo dia, né, comer todo dia, escovar dente, dormir, a gente tem que morrer a cada encarnação. Então, e aí ele vem falando, no momento em que ele fala da morte, de quanto que esse aspecto filosófico, ele responde, acolhe, consola e encoraja nós.
Então, finalizando, que ele vem de novo falar no Livro dos Espíritos, que fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis a falsas interpretações. Então, o nosso cuidado quando nós lidamos com a doutrina espírita, hoje nós que estudamos, que divulgamos a doutrina espírita, de não colocar um peso alegórico e até fazer, como eu vou falar, a gente acaba transformando o conhecimento da doutrina em algo místico, né? E que coloca ali um peso de medo, de pavor nas pessoas. Não. O entendimento da doutrina espírita faz com que tudo seja mais leve, né? A nossa relação com os espíritos, com o nosso passado, com o nosso futuro, com as nossas questões íntimas, se torna muito mais leve. E aí, então, lá no Obras Póstumas, para a gente ir concluindo essa conversa, né? O Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como toda doutrina espiritualista. Por isso mesmo, toca forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Então, dentro dessa compreensão de que esse aspecto religioso e esse aspecto filosófico, eles caminham juntos. E o aspecto científico, ele vem fazer com que a razão permeie a nossa compreensão, né? A verificação dos fatos, e não se cria aí, né, nenhum tipo de misticismo, como muitas das vezes acontece. Às vezes, dentro de um entendimento superficial de vida passada e de lei de causa e efeito, a gente fica acabando buscando sempre culpados sendo punidos dentro de uma encarnação, né? E não é assim que se dá o entendimento desse progresso. E no Obras Póstumas, agora para finalizar mesmo, né? Ele coloca: é-se espírita somente porque se simpatiza com os princípios da doutrina e que com ela se conforma a sua conduta. É uma opinião como uma outra, que cada um deve ter o direito de professar. Não reconhecer por seus adeptos, senão aqueles que colocam em prática os seus ensinos, quer dizer que trabalham para o seu próprio adiantamento moral, esforçando-se por vencer as suas más inclinações. Serem menos egoístas e menos orgulhosos, mais dóceis, mais humildes, mais pacientes, mais benevolentes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em todas as coisas, porque são os sinais característicos do verdadeiro espírita. Então, dentro dessa nossa organização espírita, enquanto espíritas, a gente tem que buscar de verdade estudar a doutrina, compreender os fenômenos e autoconsolarmos. E dentro dessa autoconsolação, como é que nós verdadeiramente conseguimos? Quando nós seguimos essas características para sermos o verdadeiro espírita. E para a gente encerrar realmente, eu vou encerrar retomando essa frase, esse fragmento da frase, para que reforce no nosso íntimo. Aqueles que trabalham para o seu próprio adiantamento moral, esforçando-se por vencer as suas más inclinações. Então, que possamos nos envolver nessa vibração de autoconhecimento e de autoiluminação. Um ótimo estudo a todos, e nesse momento eu me despeço, deixando a palavra ao companheiro Alberto, que vai fazer a prece final. Ao concluirmos mais uma reunião de assistência espiritual, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, a nossa querida irmã Rosa, aos amigos espirituais, trabalhadores desta casa de amor e caridade, para agradecer por mais esta oportunidade em que aqui reunidos virtualmente estudamos um pouco mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos,
como forma de nos possibilitar encontrarmos novas perspectivas na nossa existência. Agradecidos, Senhor, nós ainda lhe rogamos que possam os bons espíritos irradiar energias para os nossos lares, envolvendo a todos os nossos familiares, Senhor. A todos os lares que agora se conectam conosco, possam chegar as energias de paz, de saúde, de bom ânimo, de alegria, de compreensão da vida, Senhor, fortalecendo a esperança, Senhor Jesus. E finalmente, Mestre amado, nós lhe pedimos ainda pela fluidificação das nossas águas, pois sabemos que este é o remédio que haverá de complementar as nossas necessidades fluídicas, que os bons espíritos possam derramar sobre as nossas águas as energias que haverão de nos equilibrar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, em todas as nossas necessidades, possamos ser atendidos com esta magnetização das águas. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Irmã Rosa. Abençoa-nos, protege-nos, mas esta vez, que assim possa ser, com a graça de Deus.